Oi, gente! Hoje eu trago uma palavra referente a casais, né? Em atitudes de cônjuges baseados na palavra de Deus. Eu trouxe alguns exemplos aqui de casais. Primeiro casal é Adão e Eva. Eva come do fruto que Deus ordenou que não comessem. E deu também a Adão, e Adão comeu. Então, Adão sabia que não era para comer. Não é porque o outro te deu, não é porque o outro disse, não é porque é a tua esposa, é o teu marido, é o teu esposo, é porque vocês agora são ambos uma só carne, foi Deus que deu, foi Deus que uniu, que você tem que fazer, né, o que o outro está falando, que você tem que fazer, né, o que o outro está te instruindo a fazer, né, tá te dando, tá direcionando, não. Deus, ele precisa e deve continuar sendo o Senhor da sua vida, desse casamento, desse relacionamento. Antes, né, Deus era o Deus que falava com Adão e Adão fazia o que Deus falava. Então, quando Eva vem para somar, né, Deus precisa continuar sendo o Senhor da vida de vocês, da vida, da sua vida. O outro casal é Abraão e Sara. Abraão, no momento de medo, de desespero, de pavor, né, diz para Sara mentir, né, se sacrificar ali, né, ficar com outro homem ali, né, para que ele não morresse por amor a ele, para salvar a vida dele. E diz, né, mente dizendo que ela é sua irmã, sendo ela já a sua mulher, e ela também concorda na mentira, diz que ele é seu irmão. Uma concordância num casal ali, um sacrifício, o que você faz é por amor ao outro, né? Você se sacrifica para salvar o outro, né? Que está apavorado, que está com medo, e você concorda com o que ele está dizendo. Você não pode fazer isso. Você que está consciente, né? Precisa tomar uma atitude correta e falar para o outro. Não fazer isso, falar com o outro que não é a melhor opção, né? Vocês não podem tomar nenhuma decisão nesse momento, né, de medo, de pavor, de desespero. Não. Deus uniu o casal, né, para que um ajudasse o outro, né, e ele continuar sendo o Deus do casal, o Senhor da vida de vocês. Então, vocês não devem tomar a atitude, decisões sozinhos, né? É o que o outro está dizendo, o outro é o seu cônjuge, mas não é o Senhor da sua vida, ele não é Deus. Deus, ele tem que estar acima, em primeiro lugar na vida de vocês, e toda atitude, decisão, né, tem que ser apresentada diante de Deus para saber qual é a vontade de Deus. Se é realmente, né, se aquela pessoa ali está tomando uma atitude que está de acordo com a vontade de Deus, por mais que seja, né, o seu marido, a sua esposa, que Deus uniu, que Deus deu, ele trouxe para somar. Você precisa saber se ele está tomando uma decisão de acordo com a vontade de Deus, se é a vontade de Deus para a vida de vocês, porque toda desobediência ao Senhor, toda atitude, né, de acordo com a vontade do Senhor, traz consequências desnecessárias. O outro exemplo é Ananias e Safira. Ananias, ele vendeu uma propriedade e reteu parte do valor, e sabendo também Safira. Então, Ananias morreu por causa dessa mentira, e Safira estava de acordo. Não é algo que você fala assim, não, Senhor, eu não sabia. Não tem desculpa. Ela sabia e ela concordou. Quando Pedro perguntou para ela
Ananias, o seu marido vendeu por tal valor? E ela respondeu, sim, por tal valor. Então, ela concordou na mentira, ela sabia e concordou. E afirmou, então, mentiu também. Teve a mesma consequência que ele, o mesmo resultado. Morreu também e foram ambos para o mesmo lugar. Então, é a mesma consequência que vai vir para o outro, vai vir para você também. Então, se você não quer, né, viver consequências dessas atitudes, você precisa se posicionar em fazer a coisa certa, se posicionar em obediência, se posicionar em temor ao Senhor e corrigir o outro. Agora, dois exemplos de casais, né, que tiveram ali pessoas que se posicionaram com atitudes corretas. Abigail e Nabal. A Bíblia diz que Abigail era uma mulher de bom entendimento e uma mulher de boa aparência, uma mulher bonita. Só que não basta apenas ser uma mulher bonita, você não deve se preocupar muito com a aparência, em se preocupar em ser uma mulher bela, uma mulher elegante, né? E esquecendo de ser uma mulher sábia, de uma mulher, né, prudente, uma mulher virtuosa. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, né, tem um valor que excede de rubis. Então, é uma mulher muito preciosa, mais preciosa, né, é uma mulher sábia do que uma mulher que é bela exteriormente, né? Abigail, né, era essa mulher. Porém, ela tinha um marido, né, Nabal, que era um homem duro, um homem de obras malignas, um homem mau. E ele fez uma coisa, né, errada. A Bíblia diz que Abigail não sabia, diferente, né, de Safira, que sabia e estava de acordo com seu marido. Abigail não sabia. Nabal negou alimentos para Davi, um ungido de Deus. E quando Abigail soube, ela se apressou a corrigir o erro do seu marido. Então, olha a diferença. Safira sabia do erro do seu marido e concordou. E agora Abigail, uma mulher prudente, sábia, quando soube do erro do seu marido, ela foi corrigir, ela se apressou a corrigir o erro do seu marido. Não concordo. Eu não concordo com o que você está fazendo, está errado. E ela foi corrigir o erro do seu marido, né? E ela diz que o seu marido, ela diz, o seu nome é Nabal, a loucura está com ele. O nome dele já dizia, né? Que ele era louco, né? Só pode ser louco mesmo, né? De fazer, de negar, né? Algo. Quem negava o homem de Deus, negava a Deus que fazia, né? Como aconteceu com Ananias e Safira. Pedro disse, né? Não mentiste aos homens, mas mentiste a Deus. Você mentiu para Deus. Então, tá pensando que tá fazendo para o homem, tá pensando que o homem não vai descobrir, mas Deus, ele vê todas as coisas. Deus, ele sabe de todas as coisas. Precisamos temer ao Senhor. Precisamos amar a Deus e ter o Deus como Senhor das nossas vidas. E não o nosso cônjuge. Não é o nosso cônjuge que tem que dizer o que a gente tem que fazer. Se o outro está fazendo loucuras, está falando loucuras, a gente precisa se posicionar e corrigi-lo. A gente precisa corrigir o erro dele, a gente precisa alertá-lo, a gente precisa repreendê-lo. O seu cônjuge não precisa que você o abandone, que você o largue, não. Ele só precisa de uma repreensão. Ele só precisa que você se posicione ali, né, para repreendê-lo, porque a Bíblia fala que a vara, né, ela tira a loucura da criança. Então, a vara, quando você fala, quando você corrige, né, palavras doem, né, palavras ali que vai confrontar, né, mas ela vai tirar a loucura daquela pessoa ali, porque tem muitos adultos que estão como crianças,
com atitudes como crianças e precisa dessa vara, precisa dessa correção. E você precisa se posicionar para poder livrar o outro do erro, né, das consequências que podem vir, porque tudo tem consequência, porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então podem passar tempo, podem passar anos, mas vai colher em vida. Então, para não trazer maldição para a casa dela, Abigail, uma mulher sábia, ela correu para corrigir o erro do seu marido. E o outro exemplo, né, o último exemplo, é Jó e a mulher de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. E Satanás, ele chega ali e fala para Deus, toca nos bens dele, tira tudo dele, para ver se ele não blasfema de ti na tua face. Então o que Satanás queria era que Jó blasfemasse contra Deus. E quando tudo isso está acontecendo com ele, ele está sofrendo perdas, passando por um momento muito difícil, no momento que ele mais precisasse, ali talvez ele precisaria, né, da sua mulher junto com ele. A mulher dele abre a boca e fala doideira, como a Bíblia diz, né, que a mulher de Jó disse: por que ainda, né, temes a Deus? Deixa eu ver se é isso mesmo. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, Jó disse: como falas uma doida, falas tu. Então, o que Satanás queria era que Jó blasfemasse contra Deus. E ali no momento em que Jó mais precisa, né, da sua mulher, da sua esposa junto com ele, ela tá ali falando para ele fazer o que Satanás quer mesmo, que ele blasfeme contra Deus. E ele faz o quê? Ele repreende. A mulher dele tá falando doideira, tá com uma atitude totalmente errada, né, falando para ele fazer aquilo que a única coisa, né, tudo que ele tinha na vida dele era Deus, e a mulher dele começa a falar doideira para ele. Então, se o outro tá, né, no momento que você mais precisa, às vezes, né, no momento tão difícil que você precisa ouvir palavras boas, você tá ouvindo do outro, do seu cônjuge, palavras, né, que vão te destruir mesmo, que é o que Satanás quer. Você precisa abrir a boca e repreender, porque você não pode deixar o outro falando coisas que vão te matar. Você precisa se posicionar e repreender, falar assim: como falas essas coisas? Você não pode falar isso. O outro só precisa que você o repreenda. O outro só precisa que você o corrija. O outro não precisa que você concorde com o que ele está dizendo. O outro não precisa que você concorde com as atitudes dele, na mesma loucura, na mesma doideira, na mesma desobediência. Não, o outro não precisa disso. Não caia nesse erro de cometer o mesmo erro que o outro e ambos sofrerem consequências juntos. Não. Evite que o mal venha sobre a tua casa, sobre a sua vida, sobre o seu casamento. Se posicione em obediência, em temor ao Senhor. Deus precisa continuar sendo o seu Senhor e o Senhor da sua casa, não é o seu cônjuge. O seu cônjuge só precisa de você ao lado dele, o alertando no caminho certo e não na concordância
caminho errado, das atitudes erradas, não. Ele precisa de você. Por mais que seja difícil, seja como um Jó, seja como uma Abigail, e vai ficar tudo bem. Você repreende, você corrige, você alerta, a vara dói, né? Mas você precisa tomar essa atitude, é a melhor atitude. Que Deus abençoe essa união, esse casamento, essa família, e que vocês, né, a partir de hoje, tomem atitudes corretas em obediência à vontade do Senhor, conforme a vontade do Senhor, que diz a palavra do Senhor, como esses exemplos desses casais aqui, de pessoas que se posicionaram ali diante do outro que estavam com atitudes incorretas. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe.